Os Estados Unidos voltaram a mobilizar militares no Caribe, agora para fazer pressão sobre Cuba. Um porta-aviões e outros navios de guerra chegaram à região. A pressão a Cuba avança em várias frentes: diplomática, econômica, jurídica e militar. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos divulgou imagens do porta-aviões Nimitz e seus navios de escolta. Bem-vindos ao Caribe, afirmou o perfil nas redes sociais. A embarcação estava na América do Sul. Em abril, atravessou o mar da Argentina e, em maio, chegou ao Rio de Janeiro. Passou dias fazendo exercícios com a Marinha do Brasil. Depois, subiu a costa sul-americana até chegar ontem ao Caribe. Também perto de Cuba, os Estados Unidos têm feito voos militares de vigilância. A Casa Branca usou um roteiro parecido há poucos meses. Posicionou o maior porta-aviões do mundo no Caribe para depois lançar uma operação na Venezuela e tirar Nicolás Maduro do poder. Por isso, o alerta aumentou aqui hoje. E Donald Trump foi questionado se a intenção dele agora é intimidar Cuba. O presidente respondeu: não, de maneira nenhuma. Nós vamos ajudá-los. Outros presidentes vêm tentando há 50, 60 anos fazer algo. E parece que serei eu quem vai fazer. Queremos abrir essa possibilidade aos cubano-americanos para que possam retornar e ajudar. Marco Rubio, filho de cubanos e grande crítico do regime, não descartou uma intervenção militar. Se há uma ameaça à nossa segurança nacional, o presidente tem o direito e a obrigação de enfrentar essa ameaça. Cuba não apenas possui armamentos adquiridos da Rússia e da China, também abriga inteligência russa e chinesa. O ministro das Relações Exteriores de Cuba condenou os comentários. Saudações, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu me chamo Bruno Cruz e é um privilégio ter cada um de vocês aqui conosco hoje para decifrar mais um enigma crucial do grande tabuleiro profético global. Se você acompanha o nosso trabalho, sabe que não acreditamos em coincidências. O xadrez geopolítico que se desenha diante dos nossos olhos pode ter sido mapeado décadas atrás por mentes que conseguiam ver além do véu do tempo. E o que está prestes a acontecer no quintal da América do Sul, mais especificamente na Baía do Caribe, pode ser o gatilho definitivo para uma escalada militar sem precedentes. Bom, meus amigos, quero pedir primeiramente desculpas aí pela ausência de vídeos, né? Mas vamos ao que interessa, né? Nos últimos dias, duas notícias explosivas acenderam aí um alerta vermelho nos bastidores do Pentágono e da inteligência internacional. De um lado, a mídia internacional repercute mais uma das muitas declarações impactantes do presidente Donald Trump, sugerindo ou até ironizando a possibilidade de os Estados Unidos assumirem o controle total de Cuba, assim como ameaçou a Groenlândia, o Canadá e tantos outros países, não é mesmo? Bom, do outro lado, uma acusação gravíssima. Os Estados Unidos acusam o governo cubano de planejar um ataque iminente contra a base naval de Guantánamo, elevando ao nível máximo os temores de uma invasão ou de uma retaliação militar devastadora. Que a grande mídia trata apenas como uma retórica política ou tensão diplomática, nós vamos analisar aqui sob a ótica das profecias. Bom, porque em 1937, o maior profeta das Américas deixou um desenho e uma frase clara sobre o destino exato daquela região. Fique comigo até o final deste vídeo e o que vamos te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como vocês assistem aí os telejornais. E antes de entrarmos na análise profunda, se você busca expandir aí sua consciência e quer entender o futuro do nosso planeta, antes que ele aconteça, né? Clique agora no botão se inscrever e deixe o seu like, pois o algoritmo tenta ocultar conteúdos como o nosso. Se você quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal, clicando no botão Seja Membro, aqui embaixo.
E desde já quero agradecer aí os apoiadores do canal pela gentileza enorme. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Vamos examinar agora a profecia de Benjamin Solari Parravicini, que trata-se de uma psicografia icônica, e vocês sabem que ele foi aí o artista, né? Muitos talvez não conheçam, um artista que fez aí previsões, incluindo o 11 de setembro, a corrida espacial, a ascensão da inteligência artificial. Enfim, a lista é longa, por isso deixo uma playlist aí para que vocês acompanhem, né? Bom, então temos logo abaixo a escrita manual firme de Parravicini, que nos traz a seguinte mensagem traduzida do espanhol. Abre aspas. As Antilhas serão cobertas de guerras, logo o caos as fará em pedaços. Bom, na assinatura vemos claramente a marca do profeta, que acompanha aí o ano de 1937. Bom, meus amigos, pare por um momento para absorverem aí o peso histórico dessa frase. Porque em 1937 o mundo estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial, mas o foco das atenções estava na Europa e na Ásia. Ninguém olhava para as ilhas do Caribe e para as Antilhas, com o foco de guerra, né, iminente. Mas, no entanto, Parravicini foi cirúrgico. Ele isolou geograficamente aquela região e decretou que ela seria o palco de um conflito severo, seguido por um colapso avassalador. Sabemos que durante a Guerra Fria, de fato, Cuba e outros países da América Central foram palcos de árduas batalhas, como, por exemplo, a tentativa de invasão, né, que ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis, né, um evento extremamente grave, poderia ter provocado uma guerra nuclear, enfim. E agora vivemos uma continuação daquela tensão, né? Não mais somente entre União Soviética e Estados Unidos, agora temos um novo player, que é a China. Estados Unidos tem feito ações nesse tabuleiro que visam retirar alguns trunfos da China. Em um deles obteve sucesso, que foi o caso da Venezuela. Tentaram também no Irã, porém bateram de frente com uma parede de mísseis. Claro que aquele conflito encontra-se em uma pausa estratégica, podendo voltar a qualquer momento. E agora, os Estados Unidos buscam um novo alvo. Os Estados Unidos voltaram a mobilizar militares no Caribe, agora para fazer pressão sobre Cuba. Um porta-aviões e outros navios de guerra chegaram à região. A pressão a Cuba avança em várias frentes: diplomática, econômica, jurídica e militar. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos divulgou imagens do porta-aviões Nimitz e seus navios de escolta. Bem-vindos ao Caribe, afirmou o perfil nas redes sociais. Bom, meus amigos e amigas, para entender como essa profecia se conecta com Donald Trump e com os eventos atuais em Cuba, precisamos decifrar os símbolos ocultos que Parravicini colocou no traço. O desenho não é meramente abstrato, ele pode ser um mapa codificado. As ondas e o mar na base da ilustração, né? Vemos aí linhas onduladas que representam claramente o mar. Parravicini está delimitando que um cenário é marítimo, insular, o mar do Caribe que banha as grandes e pequenas Antilhas, onde Cuba é a maior e mais estratégica ilha. Vimos que os Estados Unidos concentraram aí milhares e milhares de meios de ataque antes de definitivamente invadirem a Venezuela. Bom, caso decidam de fato um ataque a Cuba, haverá sinais parecidos, fiquemos atentos. Se observarmos a silhueta principal que emerge das ondas, ela lembra a estrutura imponente de um navio de guerra moderno, um encouraçado ou um porta-aviões, com elementos verticais que se assemelham a mastros, de comunicação, radares ou torres de controle militar. E ao mesmo tempo, essa estrutura pontiaguda projeta a ideia de uma fortaleza fortificada, uma base militar isolada.
Seria esta a representação da base naval de Guantánamo? Uma das instalações militares mais vigiadas e controversas do planeta? Digam nos comentários o que vocês acham. Bom, o fato é que o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, já afirmou que aquela base em território cubano é ilegal e já fez duras críticas. E o embate entre Estados Unidos e Cuba, que já dura décadas, entrou em uma nova fase, onde Trump faz máxima pressão. Trump quer deixar alguns legados, por isso atacou a Venezuela, onde dezenas de militares cubanos que faziam parte da guarda pessoal de Maduro morreram. Por isso retirou também o petróleo que ia para Cuba para pressionar por uma queda do regime cubano. E em último caso, eles usarão a força. Não à toa, agora o Ministério da Defesa americano chama-se Departamento da Guerra, uma postura completamente ameaçadora. Bom, temos aí uma estrutura triangular que se assemelha a uma embarcação ou uma antena transmissora cruzada por linhas, talvez linhas de força, né? Isso simboliza que a região será o centro de uma disputa de comunicações, talvez, espionagem e alta tecnologia de defesa. Lembrando, meus amigos e amigas, que agentes americanos foram atacados por uma arma desconhecida, provocando doenças graves que forçaram a aposentadoria dos agentes. O caso ficou conhecido como Síndrome de Havana. Dei uma pesquisada sobre o assunto, é muito impressionante. Observe como as linhas superiores do desenho não terminam de forma orgânica. Elas são fragmentadas, angulares, retas, cortadas. E é a representação visual exata da palavra cinzas do caos, né? Da tradução para o português. Parravicini está nos mostrando que a ordem política, geopolítica e social das Antilhas sofrerá uma ruptura tão violenta que o território parecerá estilhaçado por forças colossais. O presidente de Cuba já ameaçou que, se for atacado, haverá um banho de sangue. Isso foi dito no contexto da revelação do portal Axios, porque fora afirmado que Cuba tinha adquirido centenas de drones russos e iranianos para atacar a base de Guantánamo. Foi revelado aí, foi falado por Peter Hegseth, que eles iriam recuperar o quintal deles, se referindo à América Latina. Bom, então, como vocês podem ver, a profecia tem embasamento. Mas Trump brinca sobre a possibilidade de os Estados Unidos assumirem o controle de Cuba. E agora vamos trazer essa profecia de 1937 para os fatos do momento atual. O cenário internacional mudou drasticamente com o retorno e as movimentações agressivas de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Recentemente, durante um evento de grande repercussão, Trump fez uma declaração que a imprensa internacional tentou suavizar como uma piada ou uma brincadeira política, mas que para nós acende sim um mais profundo sinal de alerta. Trump sugeriu abertamente que, devido à crise humanitária crônica, ao colapso energético da ilha e à proximidade estratégica com o território americano, pouco mais de 140 quilômetros da costa da Flórida, os Estados Unidos poderiam e talvez devessem assumir o controle total de Cuba para estabilizar a região. Bom, no jargão da alta geopolítica e da programação preditiva, líderes desse calibre nunca dão ponto sem nó. Quando o chefe de Estado da maior potência militar do mundo brinca sobre anexar ou invadir uma nação soberana, que historicamente é um espinho no flanco americano, ele está testando a opinião pública e preparando o inconsciente coletivo para uma ação real. Vimos isso na Venezuela. Cuba está há anos sofrendo com apagões, escassez de alimentos e colapso da infraestrutura, devido ao bloqueio americano, claro, e o terreno para uma intervenção humanitária disfarçada de ocupação militar está praticamente pronto.
Você que está assistindo, o que acha? Será que as palavras de Trump são apenas bravata política ou estamos vendo o início de um plano de invasão? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião é fundamental para a nossa comunidade. Lembre-se de compartilhar este vídeo nos seus grupos do WhatsApp e Telegram para que mais pessoas fiquem cientes desse movimento. Bom, meus amigos, os Estados Unidos acusam Cuba de planejar um ataque a Guantánamo. Temores de escalada militar. Se a declaração de Trump parecia apenas retórica, a segunda notícia remove qualquer dúvida de que podemos estar à beira de um conflito armado. Os Estados Unidos acusaram formalmente o governo de Cuba de arquitetar ou facilitar um plano de ataque contra a base naval de Guantánamo, conforme dito antes. E para quem não se lembra, Guantánamo é uma porção do território cubano que está sob controle militar perpétuo dos Estados Unidos, desde o início do século XX. É uma zona de altíssima segurança, um enclave americano dentro da ilha comunista. Uma acusação de que Cuba planeja atacar essa base é o equivalente ao incidente do Golfo de Tonquim, o ataque aos navios americanos que nunca aconteceu de verdade, no Vietnã, cujo foi a justificativa para atacar o país e entrar em guerra com o Vietnã. Ou mesmo a busca de armas de destruição em massa no Iraque, uma grande farsa. É o casus belli, a justificativa legal e militar perfeita para que Washington inicie uma operação de invasão ou um bombardeio preventivo de larga escala. Claro, isso seria um choque e seria amplamente condenado pela comunidade internacional. Porém, como vocês sabem, os Estados Unidos fazem o que querem, principalmente agora. Existem duas nações que têm o direito de fazer o que querem, Estados Unidos e Israel, diga-se de passagem. Bom, meus amigos, a inteligência militar americana afirma que há movimentações estranhas e inteligência compartilhada com potências estrangeiras rivais dentro de Cuba. E se conectarmos isso com o que discutimos no roteiro anterior sobre os picos de atividade solar, ciclo 25, percebemos que a agressividade global está no limite. Os líderes mundiais estão com os nervos à flor da pele, propensos a tomar atitudes drásticas. Em visita de Trump à China, Xi Jinping alertou na cara de Trump que se continuar com a intromissão em Taiwan, colocará Estados Unidos e China em guerra. E se os Estados Unidos decidirem retaliar Cuba sob o pretexto de defender Guantánamo? Bom, a profecia de Parravicini se cumpre imediatamente. As Antilhas serão cobertas de guerras. Não será apenas um conflito entre Washington e Havana. Cuba possui alianças estratégicas profundas com a Rússia e com a China. Uma invasão americana na ilha caribenha forçaria uma resposta dessas superpotências, talvez transformando o Caribe no epicentro de um conflito internacional de grandes proporções aí catastróficas. Claro que dificilmente a Rússia e a China enviariam suas forças armadas para defender Cuba, mas podem dar algum tipo de apoio logístico e de inteligência. Mas, meus amigos, as profecias de Parravicini não param na guerra. A segunda parte da frase é o que realmente nos conecta com o processo de transição planetária. E é dito, logo o caos as fará em pedaços. Como explicamos anteriormente na análise de outras psicografias do mestre argentino, o conceito de caos da obra de Parravicini não significa simplesmente só destruição desordenada ou fim trágico da vida. Existe o caos do homem gerado pela ganância, pela guerra de Trump, pelas armas e pela política, mas existe também o caos de Deus, a ação direta das leis universais para limpar a terra. As Antilhas dos Estados Unidos, por estarem localizadas em uma falha geológica sensível, é o caminho natural para os maiores cataclismos do hemisfério ocidental. Podem sofrer não apenas com bombas e os soldados, mas com a fúria da própria natureza.
reagindo ao magnetismo pesado da guerra. Então, terremotos, furacões de magnitude inédita e alterações drásticas no nível do mar, né, podem literalmente fragmentar e redesenhar a geografia daquelas ilhas. O caos do universo viria então para neutralizar a loucura militar humana. Lembre-se aí do que o Espírito Arago nos ensina em A Gênese, de Allan Kardec. Os tempos são chegados e a Terra precisa subir na hierarquia dos mundos. Nada disso é por acaso. Essas rupturas geopolíticas dolorosas, sejam elas no Oriente Médio, nas Antilhas, servem para quebrar de uma vez por todas, a má vontade humana e expor a falência do velho sistema baseado no domínio militar, na violência e no egoísmo de impérios. A violência não resolveu o problema do Talibã, mesmo com 20 anos de guerra, e o Caribe, conhecido por sua beleza natural, infelizmente pode passar por esse batismo de fogo, segundo a visão de Parravicini. Mas, meus amigos e amigas, aqueles que mantiverem a frequência elevada, que compreenderem que o desmoronamento do velho mundo é o pré-requisito para o nascimento da nova terra, não devemos temer. Nós fomos colocados aqui neste momento exato da história para sermos testemunhas e faróis de luz em meio à tempestade. É isso, meus amigos e amigas. Gratidão a todos. Namastê, muita luz e até a próxima. Tchau, tchau.